Fala aí, pessoal, tudo bem? Moraes aqui. Você considera os fundos de investimentos uma opção complexa e difícil de entender? Hoje eu vou mostrar para você como é simples investir em fundos de investimentos. Para que serve um fundo de investimentos? Um fundo de investimento oferece às pessoas a alternativa para juntar recursos umas com as outras. Assim, ao invés de investir sozinhas, fazem isso juntas, utilizando um fundo de investimentos. Um fundo de investimento funciona como se fosse um condomínio. Ao aplicar em um fundo, você adquire cotas desse condomínio. Então, a primeira característica de um fundo de investimento é essa. Ela ajuda você a reunir força com outros investidores para compor uma quantia maior de recursos financeiros e poder aproveitar todas as oportunidades que o mercado financeiro pode oferecer. Quem cuida do dinheiro que eu coloco no fundo? O gestor. O fundo sempre vai ter um profissional certificado e autorizado a cuidar do seu dinheiro. A maioria desses profissionais trabalha nas instituições financeiras da qual você adquiriu o fundo de investimento. O gestor é a pessoa que toma decisões importantes, como onde aplicar o dinheiro, quando mudar de uma aplicação para outra e como garantir que os recursos estarão disponíveis quando você precisar sacar. Mas ele não faz isso de forma completamente independente. Todos os fundos possuem uma série de regras estabelecidas no seu regulamento que dizem o que o gestor pode ou não pode aplicar e qual é o objetivo dele com aquele fundo de investimento. Então, quando você escolhe um fundo, você não está apenas selecionando um gestor para cuidar do seu dinheiro, mas também o tipo de estratégia que ele irá adotar na hora de aplicar os recursos. Essa estratégia é o que determina o que o gestor pode ou não fazer e quais os riscos que ele pode correr quando estiver aplicando o seu dinheiro. E quem fiscaliza o gestor? Para garantir que o gestor esteja cumprindo as suas obrigações, existe outra figura, o administrador. O administrador de um fundo de investimento é a instituição financeira responsável pelo conjunto de serviços relacionados diretamente ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo. Mas, tão importante quanto cuidar da operação do fundo, outra obrigação do administrador é defender os interesses dos investidores e certificar que o gestor esteja fazendo tudo de acordo com o regulamento. Depois de aplicar em um fundo, é muito fácil você acompanhar o que está acontecendo com ele. Os administradores calculam e divulgam diariamente o valor das cotas. Então, antes de aplicar o seu dinheiro, você já sabe quanto tempo aquele fundo existe e qual é o histórico de rendimentos dele. Algumas taxas são cobradas dos investidores para remunerar as instituições envolvidas com o fundo, como o administrador e o gestor. A taxa de administração existe em todos os fundos. Ela serve para remunerar os serviços de administração e gestão e incide sobre o patrimônio mantido pelo investidor. Já a taxa de performance é uma remuneração baseada no resultado e equivale a um bônus cobrado pelo administrador por ter conseguido entregar ao investidor uma rentabilidade superior a um referencial previamente estabelecido. E como eu escolho um fundo? A primeira coisa que você precisa saber é que existem vários tipos de fundos. Há fundos em que o gestor só pode aplicar em títulos da dívida do governo ou de empresas. Essas aplicações são chamadas de renda fixa.
E os fundos, por causa disso, são chamados fundos de renda fixa. Outros fundos aplicam predominantemente em ações. Investir em ações é como se tornar sócio de uma empresa. É como se você comprasse um pedacinho dela. Esses são os fundos de ações. Os fundos cambiais aplicam recursos em moedas diferentes do real. Os fundos multimercados, nos quais os gestores têm maior liberdade para aplicar nos mais diversos tipos de operações financeiras. Nesses fundos, vale misturar ações, títulos públicos, dólar e muito mais. Exchange Trading Fund, os ETFs. Os ETFs são fundos de investimentos com cotas negociadas na Bolsa de Valores. Fundo de Investimento Imobiliário, os FIs. Os FIs são um tipo de fundo de investimento em que se aplica no setor imobiliário. E, assim como os ETFs, também são negociados na Bolsa de Valores. Sabendo quais fundos atendem à sua necessidade, é hora de pesquisar bastante, olhar outros fundos, comparar um com o outro e escolher aquela que pareça ser a melhor opção. O que você precisa analisar é o custo-benefício. No caso de um fundo, o custo é a taxa de administração. E o benefício é quanto aquele fundo vai render para você, ou seja, a rentabilidade. Então, duas coisas que você precisa olhar são as taxas de administração e o histórico de rentabilidade do fundo. Encare o histórico de rentabilidade não como uma promessa para o futuro, mas apenas como referência do desempenho do fundo naquele período. Quanto às taxas, a rentabilidade divulgada pelos fundos já desconta todos os custos, inclusive a taxa de administração. Então, pode ser que um fundo tenha taxas maiores e ainda assim entregue resultados melhores. Por isso, analise o custo-benefício em conjunto. Além disso, pesquise a experiência e o histórico do gestor, avaliando seu desempenho em fundos anteriores e a sua estratégia de investimentos. E quais são as regras para resgate? Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido no fundo, menos você irá pagar de imposto de renda. Mas e se você precisar resgatar o dinheiro investido no fundo? Primeiramente, você deverá verificar se o seu fundo é aberto ou fechado. Nos fundos abertos, a aplicação e o resgate podem ser realizados quando o investidor quiser. Já nos fundos fechados, a entrada e saída dos cotistas não acontecem a qualquer tempo, mas apenas nos momentos definidos na documentação do fundo. Por isso, antes de aplicar, vale dar uma olhada nas regras do fundo para saber dois pontos importantes. Se há prazo de carência, ou seja, se é possível pedir resgate a qualquer momento ou se há um prazo mínimo de permanência. E também qual é o prazo para você receber o dinheiro na sua conta depois de pedir o resgate. Esse prazo pode variar de um dia a um mês, mas raramente chega a tanto. É o que a gente chama de liquidez, a facilidade de transformar uma cota em dinheiro. E quais são os riscos dos fundos de investimentos? Os riscos que os investidores podem ter são os seguintes: risco de crédito. Se você optou em investir em um fundo de investimento que faça aplicações em renda fixa, você estará sujeito ao risco de crédito desses papéis. Ele representa a chance do emissor dar calote no fundo. Risco de mercado. As oscilações de preços causadas pelos eventos que ocorrem sistematicamente representam o risco de mercado. Risco de liquidez. O risco de liquidez representa a chance de que o investidor perca dinheiro por uma incapacidade do gestor em encerrar uma operação sem redução do valor ou em prazo inadequado. Para mitigar esses riscos, leia sempre a documentação do fundo,
para verificar se as estratégias do fundo estão de acordo com o seu perfil de investidor e com seus objetivos de investimentos. Caso tenha dúvidas, procure orientações com profissionais de investimentos. E quais são as vantagens dos fundos de investimentos? Diversificação. Você terá acesso a uma carteira de ativos diversificados. Gestão especializada. Profissionais do mercado financeiro dedicados à gestão da sua carteira de investimentos. Acessibilidade. Acesso a mais modalidades de investimentos com menos recursos e para todo o perfil de investidor. Transparência. Os fundos de investimentos são regulados e devem publicar regularmente os seus relatórios, dando maior transparência sobre as alocações de ativos, desempenho e custos. E por fim, a possibilidade de lucrar com as valorizações das cotas e com os recebimentos de dividendos. Então é isso, pessoal. Esta foi a 8ª aula do curso de Introdução ao Mercado Financeiro. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. E caso tenha dúvidas, deixe aí nos comentários para que possamos interagir e sanar essas questões. Contribua para esse projeto. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que também querem se tornar investidores. Conheça a estratégia excelente na plataforma Osmo Investimentos. Você não faz ideia de como é essa estratégia de longo prazo. Forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula.